Capítulo 2. Que diferença faz se Deus existe? Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Eclesiastes 2:11. Jean e eu estávamos morando na Bélgica quando a União Soviética e a Cortina de Ferro caíram. Foi uma época incrível para se falar nas universidades em toda a Europa, com um evento histórico dessa proporção que estava mudando o mundo, acontecendo bem diante dos nossos olhos. Em uma viagem para São Petersburgo, antiga Leningrado, logo após a queda da Cortina de Ferro, visitei o famoso cosmólogo russo Andrei Grib. Enquanto passeávamos por um convento, admirando os esplêndidos tesouros do passado da Rússia cesarista, perguntei a Andrei sobre a maciça procura por Deus na Rússia, logo após a queda do comunismo. Bem, ele me disse com forte sotaque russo. Em matemática, chamamos isso de prova por contradição. Pode-se provar que algo é verdadeiro, mostrando-se que o contrário daquilo é falso. Por 70 anos tentamos adotar o marxismo ateu nesse país e não funcionou. Por isso, todos chegaram à conclusão de que o oposto deve ser verdade. Parte do desafio de fazer norte-americanos e os ocidentais em geral pensarem sobre Deus está no fato de que eles se acostumaram tanto com Deus que o tomam como algo certo. Jamais pensam em perguntar quais seriam as implicações se Deus não existisse. O resultado disso é a crença de que Deus é irrelevante. Não faz diferença se ele existe ou não. Portanto, antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência de Deus, pode ser que seja preciso primeiro ajudá-las a ver por que isso importa. Do contrário, elas simplesmente nem ligarão. Ao mostrar a elas as implicações do ateísmo, podemos ajudá-las a ver que a questão da existência de Deus significa muito mais do que um mero acréscimo de outro item em nosso repertório. Pelo contrário, é uma questão que se encontra na própria essência do sentido da vida. Logo, diz respeito à essência de cada um de nós. A, entre aspas, prova por contradição do professor Grib também é conhecida como reductio ad absurdum, entre parênteses, redução ao absurdo. Esse rótulo é bem apropriado quando se trata de ateísmo. Muitos filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus já argumentaram que se Deus não existe, logo a vida é absurda. Reconhecemos que nenhum deles fez prova em contrário disso, ou seja, nenhum deles provou que Deus existe. Antes, eles concluíram que a vida realmente é absurda. No entanto, a análise que fizeram da existência humana nos mostra claramente as cruéis implicações do ateísmo. O absurdo da vida sem Deus pode não provar que Deus existe, mas, na verdade, mostra que a questão da existência de Deus é a pergunta mais importante que alguém pode se fazer. Ninguém que conheça a fundo as implicações do ateísmo ousará dizer que tanto faz se Deus existe ou não. Quando uso a palavra Deus nesse sentido, quero dizer o Criador do universo, o Deus onipotente e perfeito, que nos oferece a vida eterna. Se esse Deus não existisse, então a vida seria absurda. Isso equivale a dizer que a vida não teria sentido, valor ou propósito. Esses três conceitos, sentido, valor e propósito, embora sejam intimamente relacionados, são distintos. Sentido tem a ver com significado, com o porquê algo importa. Valor tem a ver com o bem e o mal, o certo e o errado. Propósito tem a ver com a finalidade, com a razão de algo existir. Minha alegação é que se Deus não existir, então sentido, valor e propósito são, em última análise, meras ilusões humanas. São coisas que só existem em nossa cabeça. Se o ateísmo for verdade, então a vida de fato é objetivamente sem sentido, sem valor e sem propósito, a despeito das crenças subjetivas que possamos ter em contrário. Vale a pena destacar nesse ponto, uma vez que ele é tão frequentemente mal compreendido. Não estou dizendo que um ateu veja a vida como algo maçante, sem sentido, ou que ele não tenha valores pessoais ou leve uma vida imoral. Não tem objetivos nem propósitos na vida. Ao contrário, a vida seria insuportável e impossível de viver sem tais crenças. Meu ponto é que, dado o ateísmo, todas essas crenças não passam de ilusões subjetivas. São meras aparências de sentido, valor e propósito, muito embora, objetivamente falando, nada disso realmente exista. Se Deus não existir, nossas vidas são, em última análise, destituídas de sentido, de valor e de propósito. Não importa o quão desesperadamente nós agarremos a ilusões em contrário.